E o ano de 2020 tem sido diferente para todo mundo. Se para um adulto é difícil entender todas as mudanças provocadas pela pandemia, imagine só para as crianças. Segundo especialistas, muitas têm apresentado mudanças de comportamento. Viver é sinônimo de aprender e desde o nascimento. Alguns animais, já após respirarem pela primeira vez, saem andando e conseguem se alimentar sem ajuda. Enquanto isso, o filhote humano é extremamente dependente. São meses precisando que alguém forneça comida, enquanto aos poucos o bebê vai aprendendo sobre o próprio corpo. Como firmar o pescoço, depois a coluna e, por fim, as pernas. Percebeu como esse iniciozinho de vida é fundamental para nós humanos? E isso não apenas do ponto de vista físico. O cérebro ele é formado principalmente no período da gestação e nos primeiros 2 anos de vida. Nessa fase, a velocidade de formação da conexão das células do cérebro, que são os neurônios, ela é muito acelerada. A Liubiana é neuropediatra e agora, durante o isolamento social provocado pela pandemia, começou a notar mudanças em alguns dos pequenos pacientes. E ela não foi a única. Uma pesquisa realizada na China detectou aumento de dependência das crianças nesse período. O levantamento mostrou que 36% das famílias entrevistadas perceberam dependência excessiva dos filhos. Outros aspectos também foram analisados. 21% das crianças tiveram problemas com sono, 18% com falta de apetite e 13% ficaram mais agitadas depois do isolamento. De qualquer forma, não socializar tem interferido diretamente no desenvolvimento dos pequenos. A criança pequenininha e durante a infância, então ela vai desenvolvendo esse cérebro, ele vai amadurecendo de posterior para anterior e vai amadurecendo então essa área tanto da comunicação, da linguagem e da interação social. Quando a criança hoje está vivenciando uma realidade de pandemia, onde ela fica isolada dentro de casa, ela não pode sair para encontrar com seus amiguinhos, para brincar, ela não pode ir na escola, não pode ir numa praça, não pode abraçar o vovô e a vovó, vai construindo uma outra realidade no cérebro dessa criança, muito privada de estímulos sociais. Então, ali a criança, por exemplo, vai ter dificuldade depois de entender que ela pode abraçar as pessoas, que ela pode aproximar de um coleguinha. Se o desenvolvimento infantil fosse uma pista de corrida, dessas assim de brinquedo, do lado de cá, a gente teria o desenvolvimento comum, sempre em frente, sem nenhum obstáculo. Já do lado de lá, seria o que acontece agora durante a pandemia. Um obstáculo se colocou no meio do caminho, o isolamento social. Como muitas crianças têm uma certa dificuldade de passar por isso, elas acabam dando marcha ré e voltando para o ponto mais seguro da estrada, onde elas se sentem mais confortáveis. Acho que com esse exemplo, mamães e papais entenderam bem. Em setembro, acompanhamos a rotina da família da Marina e com ela meio que aconteceu assim. Tanto o Heitor quanto o Dante, mesmo com 1 ano e 9 meses de diferença, estavam sofrendo com o isolamento. Eles ficaram mais agitados porque não tinha, quebrou a rotina, né? O sono também ficou mais... Começaram a acordar mais, né, de madrugada, assim, coisa que o Heitorzinho já dormia, né, a madrugada toda, tranquilinho. Essa agitação aí é comum entre as crianças, a gente sabe. Mas é que em alguns momentos ela ficava extrema e vinha acompanhada de mudanças de comportamento. Cada filho, à própria maneira. Diferente por causa das idades, né? O Heitor, ele estava saindo da fralda e aí ele voltou. E o Dante, ele praticamente parou de comer, porque ele fez 1 aninho no meio da pandemia, né? Ele fez 1 aninho em maio. Então, ele parou de comer e ele ficava só no peito. Mas assim como eles buscam um brinquedo como se fosse o que há de mais interessante no mundo, é preciso que os pais se esforcem com o mesmo ímpeto para frear a regressão e estimular o progresso. O pai e a mãe, eles têm que ter um controle do seu nível de ansiedade, do seu nível de estresse, para que possa, então, ser o espelho dessa criança para que ela também se sinta segura. A mamãe Marina tá fazendo tudo isso e muito bem. É que ela tem um ingrediente mágico. Imaginação é o que mais a gente tem que ter, né? Então, assim,
Todas as fita crepes, durex, tudo que ficava guardado, né, dentro de uma gaveta no escritório se tornou brinquedos. Então, assim, a fita isolante foi para o chão para virar pista de carrinho, né? A fita crepe foi para o braço, para as pernas, para virar super-heróis, né? Papel crepom virou capa. E por aí vai, né? Graças a isso, de lá pra cá, a realidade dos irmãos Dante e Heitor é completamente diferente. O mundo também mudou nesse tempo e a flexibilização social passou a permitir o retorno das atividades, inclusive das crianças. Claro que com algumas restrições. Mas o que os médicos dizem sobre esse retorno? A literatura é muito controversa em relação a isso. Alguns trabalhos mostram que crianças muito jovens, abaixo de 5 anos, teriam menor chance de adquirir quadros clínicos mais leves e menor chance também de repassar o vírus. Okay? Agora, outros trabalhos mais recentes contestam essa teoria. Então, o que nós temos é uma dúvida, uma controvérsia sobre a capacidade da criança em contrair e também transmitir o vírus. Não existe hoje uma verdade que possa ser dita como absoluta. Oficialmente, a Organização Mundial da Saúde recomenda que crianças menores de 5 anos não usem máscaras. Para aquelas entre 5 e 10 anos, o uso fica a critério dos responsáveis. E acima de 10 anos, se torna obrigatório para todo mundo. Não que as crianças não precisem, é que como talvez elas não usem corretamente, o risco pode acabar se tornando maior que a proteção. Infelizmente, apesar de todo o cansaço, de todo o estresse, de todos os problemas emocionais das crianças, seria elas ainda evitarem os aglomerados. É muito importante, assim, tá tão restrito, em casa, vários momentos, desliga de tudo, olhe no olho da criança, olhe no olho do seu filho, abrace mais vezes, né? Brinque bastante com essa criança. Ah, mas eu não estou tendo tempo de brincar porque eu estou em home office, Então, assim, coloque a criança, você vai fazer uma comida, coloque a criança ali do lado, em vez de deixar a criança longe fazendo outra atividade. Vai colocar a roupa no varal, coloca a criança de forma divertida para colocar a roupa no varal com você. Olha para ela, canta uma música, vai dançar junto durante uma atividade do dia a dia. Então, assim, a gente tem que tornar o ambiente dentro de casa mais prazeroso para deixar mais leve para essa criança.